Olá, Nuno. Prazer em Olá, Hugo. ver-te. Bem também. Tudo bem? Estás aí com o solinho de Portugal, não é? A bater-te. É, Que bom. estás a ver aqui o raio de sol? Mas Sim. olha que fica bem, não te preocupes. Olha, aqui também é de dia e vê-se um bocadinho ainda os raios de sol, assim ao longe. Hum, Portanto, o nosso o tempo de primavera, ou seja, o horário de primavera está a equivaler-se nesta fase do ano entre Portugal e Áustria. O que é bom. Assim não estranho tanto. sim. O saudosismo, não é? Um bocadinho. Um Parece que bocadinho, um sentes às vezes, bocadinho. não é? Daqui de Portugal, não é? Nosso sol. Sim, o sol, olha, já que falas no sol, o sol é algo que existe até cá com bastante frequência, ou seja, não é uma zona em que se viva muito debaixo daquele céu cinzento que às vezes ligamos com o Reino Unido e com os países nórdicos. Eu próprio vivi na Dinamarca e aí sim a primavera foi bonito e o verão também, mas aquele inverno e aquele outono foi muito cinzento. É muito característico de lá. Felizmente aqui, mesmo no inverno, apesar de fazer muito frio, vão havendo muitos dias de sol, o que é bom. Pois, sim, é, é mais ou menos universal. Parece que as pessoas se animam com a luz solar, não é? E Exato. ficam Sol é algumas vida. abatidas, enfim, com a escuridão, não é? Sem ver o sol. E, mas sim, Sim, estava a olha. pensar, diz, Não, estavas a pensar, diz tu primeiro. sim, estava a pensar, sim, no que é que tu hoje ias trazer, não é? Sei que já tinhas aí qualquer coisa para falar aqui comigo, hoje estou curioso. Sim, olha, eu ontem eu estive numa comemoração uh, de um colégio que comemorou 20 anos de vida e no qual eu trabalhei durante alguns anos. Aliás, foi um dos primeiros empregos assim de forma efetiva no qual estive aqui na Áustria. E isto foi em 2016. Eu depois, com alguns interregnos, estive com eles de 2016 até 2020. Não é assim um período Hum, muito grande, mas foram 4 anos e pico. Ahm, e depois deixei de trabalhar com eles, tanto na parte da educação das crianças, e, e pronto, comecei a fazer outras coisas diferentes. Como sabes, agora estou muito dedicado à psicologia do desporto. E, sim, e agora, recentemente, quando digo recentemente, já o ano passado, continuando para este ano, eh, comecei a fazer uma coisa com a qual sempre me ocupei. Ou seja, eu sempre planeei, sempre pensei, sempre idealizei um curso de filosofia para crianças. hum, Um curso de sim, filosofia para crianças. Finalmente estou a conseguir dar asa a esse meu projeto. E, e este colégio, é um dos locais onde eu estou a trabalhar e a fazer estes cursos, que vou fazendo assim uma vez por semana. E isso fez com que hum, nós, eu e as pessoas do tal colégio, voltássemos a estar um bocadinho mais próximos. E eles prontamente convidaram-me para esta tal comemoração que teve lugar ontem. E olha, eu ontem apercebi-me que aquelas ligações que já eram intensas e fortes na altura, continuaram, mesmo nós não nos vendo muitas vezes, continuaram, e isto fez-me pensar que o quão importante foi eu, após 6 meses, um ano de cá estar, o quão importante foi ter sido acolhido
numa organização já, de certa forma, estabilizada, bem definida, com as pessoas nos lugares certos. Isso fez com que eu tivesse tido um acolhimento importante, que eu acho que é sempre importante nisto de mudar de um país, mudar de uma cultura, mudar de uma sociedade. Estamos a falar da Europa, mas estamos a mudar de clima, estamos a mudar de hábitos, de certa forma. Não estamos a mudar de religião, mas há sempre coisas diferentes. Estamos a mudar de língua, que é uma das coisas mais importantes. E a língua, muitas vezes, até neste aspecto, foi importante este emprego, porque esta organização é muito internacional. Não só o inglês e o alemão são línguas aceites, mas Sim, o próprio conteúdo em termos de trabalhadores é muito diversificado. Tu tens pessoas da Ásia, da África, das hum, Américas, portanto, todo o mundo. E sim, tudo isso contribuiu para eu não ter que chegar aqui e integrar uma empresa completamente austríaca, pura e dura. Teria proporcionado outros desafios a mim próprio, com certeza, e se calhar, teria feito com que eu me integrasse ainda mais rapidamente, mas se calhar mais dolorosamente. E assim, com esta diversidade, as coisas foram entrando, foram devagarinho, repartindo entre o alemão e o inglês, porque a língua é muito importante, hum, principalmente também num país onde a língua que eles utilizam é tão demarcada, não é? Eu na Dinamarca, o dinamarquês é só falado lá. Agora, sim, pois, e então o inglês é muito bem aceito. Agora, no alemão estamos a falar da Áustria, da Alemanha, da Suíça. E é uma língua que é falada por muitos milhões de pessoas, e é uma língua com uma importância diferente, até internacionalmente, na área das organizações, na área política, social, económica. Então faz com que o alemão tenha um peso grande. E se não o falares, principalmente ao início, ficas com poucas ou reduzidas possibilidades de integração. Mas pronto, olha, para também não estar aqui sim. a alongar-me mais, eu queria destacar a questão no meio deste turbilhão que pode ser a mudança de país, de cultura, acaba a ser, acaba por ser muito importante as ligações emocionais, as ligações de amizade que se fazem com as pessoas de cá, algumas que não são de cá, mas que vivem cá. E isso acaba por ser um fio condutor que nos proporciona, lá está, um sentimento maior de integração e de satisfação e de felicidade, não é? Num país estrangeiro. Eu sei que é algo muito próprio, né? E também é para isso que estamos aqui neste podcast, é para falar do nosso contexto Sim. específico, mas penso que não tiveste uma experiência ainda parecida, não é? Mudar de país. Não, sim, nunca emigrei. As vezes que saí do país foi mesmo em lazer, em férias, Sim, sim. sobretudo. É É mais, diferente do que viver passar a viver no outro país. sim, houve uma vez pelo menos foi em trabalho, mas sobretudo em ambiente, sim, de lazer, de férias. E, bom, sim, estou a imaginar como é que, sim, a tua situação, desde logo a partir de ti, que deve ser também, sim, muito importante depois de teres deixado cá também familiares e amigos, poderes encontrar e desenvolver amizades aí, além também do desenvolvimento aí da tua família, crescimento da tua família. Ah, pode ser bom, não é? Muito acolhedor, sentires que também pertences aí, de alguma maneira, que as pessoas te acolhem como alguém que Sim, sem dúvida. pertences também aí, não é? Ajuda muito esse sentimento, exatamente, é isso mesmo. Sim. Portanto, esse sentimento pertence a depois todos, só, estou mesmo aqui muito a generalizar, mas acredito, se calhar é qualquer coisa, sim.
da maior parte dos seres humanos, pelo menos, de precisarmos de sentir que pertencemos a um grupo, a Concordo uma plenamente. organização, Isso mesmo. É. e se não tivermos isso, pois é bastante mais duro, eu sinto que é bastante mais difícil. Ahm, então, pois, compreendo que se calhar até foi surpreendente para ti esta experiência de sentir-te tão bem acolhido, foi isso Eu- ou não? surpreendido, de certa forma, ah, nós todos, sabes, nós todos temos, e é uma boa questão que levantas. Eu penso que quando digo nós todos, em Portugal, talvez, ou no sul da Europa, temos uma ideia que se calhar não é assim tão distanciada da realidade, mas também não é obrigatoriamente assim, de que os povos, enquanto mais a norte, existe um bocadinho mais de dureza, às vezes, no relacionamento. Hum, Ou seja, comparando com os do sul, ehm, há uma ligação fácil que não é atingida assim de forma tão descontraída e tão à vontade. E isso realmente hum, corresponde um bocadinho à verdade. Agora, também, rapidamente, e especialmente se consegues entrar assim, em contextos derivado da tua boa integração em organizações de trabalho, principalmente, tu rapidamente também desconstróis todos esses mitos, porque depois também as pessoas que com essas pessoas crias relações em termos de conforto, de autenticidade, tão boas, iguais, como aquelas que tinhas, não é? Neste caso, no teu país de origem, ou no meu caso, vá. E, portanto, eh, talvez olhando assim de longe, pura e duramente. Talvez sim, haja mais. Aquele primeiro contacto seja um bocadinho mais difícil. Mas depois, criando estas tais ligações do dia a dia, resultantes do teu trabalho, da tua rotina, tu acabas por ter relações exatamente iguais àquelas que tinhas. hum, E, portanto, para responder um bocado à tua pergunta, por um lado, há uma certa surpresa, olha, aqui também é possível. Se bem que sim. vale o que vale, porque eu nunca esperava nunca foi minha expectativa que eu não pudesse atingir aqui um nível de proximidade que tinha em Portugal com as pessoas, de uma forma geral. Agora, e por isso mesmo também não é surpresa, né? Porque no fundo também esperava que isto acontecesse. O que é essencialmente, o que eu posso dizer é que ah, pode ter sido expectável aquilo que aconteceu ontem, mas não deixa de ser fabuloso, não é? Hum, E de nos fazer sentir bem. E é mais isso que eu gostava de partilhar, não é? Esta pois. confirmação de que este orgulho de ter estabelecido relações que perduram e vão perdurando e significativas, não é? E é isso que eu acho que devemos valorizar também de uma forma geral. Ou seja, em termos de essência, é uma experiência que tu irias ter de forma semelhante se tivesse sido em Portugal, numa organização portuguesa. É Sem isso. dúvida, sem dúvida. É. Sim, e se E, quiseres ir um bocado mais além, no fundo, também se calhar derivada da forma do teu ser, mais tarde, mais cedo, mais fácil ou mais difícil, se calhar um bocadinho em todo lado. pois, pois sim, isto da amizade, não é? É de facto, sinto eu, um sentimento e as relações que se estabelecem através da amizade podem ser mesmo muito importantes para a regulação do nosso bem-estar psicológico. E sim, estava aqui a pensar também, enquanto te ouvia, que as amizades aproximam-se da fraternidade, não é? Qualquer coisa assim mais de uma relação que Uhum. no limite até parece que é uma relação de irmãos, não é? Se for uma amizade muito aprofundada. Sim. E, mas eu estou a pensar até e de dois amigos meus de infância
ah, enfim, também por ter crescido com eles, não é? Que Né? esse vínculo de irmãos se torna até assim muito evidente, muito consciente, mas com um benefício ou com qualquer coisa mais leve do que nas relações autenticamente de irmãos, ou pelo menos não têm aqui um desafio à partida tanto, as relações de amizade, principalmente aquelas muito aprofundadas, que é os pais não são os mesmos, não é? Então não Uhum. há rivalidade face aos pais, não é? É Então, interessante isso. sim, a rivalidade fraterna fica diminuída com os amigos com quem vamos aprofundando relações, enquanto com irmãos há sempre ali, ou quase sempre, não é? Isso é Alguma uma análise rivalidade. muito psicológica que estás a fazer. Pois, sim. Que faz Sim, até que, mais da linha a propósito, não psicanalítica. é? Sim, sim, mais se calhar até de uma E que teorização mais. faz sentido, atenção, estou a perceber perfeitamente. Sim, e pois, porque os irmãos que de facto crescem em contexto de família com os pais, não é? Com os mesmos pais, desde logo, são os mesmos cuidadores. Pois há ali um bocadinho de tempo de antena a ser disputado, não é? Mas a logo por aí, que era ao nível da atenção, face ao pai, à mãe, aos cuidadores que estiverem lá com Uhum, eles. sim. E depois não é só o tempo de antena, é a qualidade, não é? Do tempo de antena, não é? Portanto, a tal rivalidade tende a surgir um pouco. Acho que as melhores relações entre irmãos, ainda assim isto fica integrado nos bons sentimentos. Uhum. Um bocadinho, não é? Um bocadinho de competição entre irmãos, mas a cooperação ainda assim sobressai. E tu achas que Sentimento. nas relações fora da família, vá, em que não há essa relação de irmandade, no sentido puro, não é? Literal. Literal, sim. Tu achas que isso pode ser uma vantagem nas amizades É fora do mais círculo? fácil. Hum. Eu sinto que isso é mais fácil, claramente. Porque não há esse desafio, não tem esse desafio, é uma relação mais leve nesse aspecto, não é? Do que um desafio de um compromisso, não é? De uma dinâmica própria da família de origem, em que as coisas, enfim, são vividas num outro nível, não é? Sim. Num outro grau, desde logo, também de muita importância, parece que é muito importante os afetos, não é? Na família de origem. Os da amizade podem tornar até muito importantes, e às vezes, se calhar, até mais importantes do que na família da origem, mas como não têm esse desafio tanto à partida, parece que é uma estrada muito mais aberta, não é? Muito Uhum. mais à vontade. Sim, É, agora, mesmo nas relações de amizade, ah, fora do círculo da família, elas são muito diferentes e muito diversas, ou podem assumir contextos, contornos muito diferentes. Ou seja, às vezes, ah, o sujeito A e o sujeito B são diferentes também naquilo que se refere às expectativas. Isto para relacionar com o que estás a dizer, sim, em relação à atenção que ambos esperam dos pais, por exemplo, dos irmãos que esperam dos pais. sim, Ou sim. seja, numa relação de amizade, o sujeito A pode esperar que o sujeito B olhe mais constantemente para ele ou para ela. E o outro, o B, não esperar tanto isso do A. Isso cria ali às vezes um mal-estar uma sensação de expectativas defraudadas. Eu estou a Pois, utilizar uma linguagem muito neutra no sentido de análise psicológica, mas com certeza que todos nós os dois, e quem nos estiver a ver, reconhece de alguma forma isso nas suas várias relações de amizade com as diversas pessoas, né? Há sempre aqueles que esperam coisas diferentes, não é? Que esperam um tipo de atenção diferente, e não, isso não, às vezes. sim. Não havendo tanto a rivalidade fraterna clássica e literal da família, mas há também um jogo dinâmico, não é? De afetos, não é? Será Sim, que
Pois, e depois também depende do quão cada pessoa quer se sentir gostada, não é? Uhum. Na relação de amizade, não é? E em determinadas relações de amizade, depois pode até isto chegar a um nível, poderíamos dizer até patológico, não é? De sentimentos de posse ou de ciúmes, muito, ciúmes de amigos, não é? Assim, Sim, então, exatamente, ciúmes de também amigos. pode acontecer isso, sim. E eu tenho casos, para irmos um bocadinho ao concreto, eh, um amigo que eu tenho e um grande amigo que eu tenho, são uma pessoa bastante com uma facilidade social enorme, ou seja, sendo assim, fazendo amizades, o tal fazer amizades é super fácil para essa pessoa, o que faz com que tu gostando tanto dela e estar tanto tempo com ela, a determinada altura, e não digo agora, mas que há uns anos, eu tivesse visto isso como uma questão de ciumeira também, não é? Portanto, aquela pessoa Pois. não está-me a dar a atenção que eu esperava dela, não é? Sim, E depois compreendi que aqui nestes processos o reconhecer as necessidades da outra pessoa ao nível das amizades, ou seja, querer ter várias amizades ao mesmo tempo e disponibilizar-se a si o tempo que achar correto nas várias amizades, é um direito e é algo natural que tem que ser natural nessa pessoa. E se eu aceitar isso, estou a respeitar esse amigo e se calhar a nossa amizade cresce. E cresceu. Pelo menos a forma que eu me ouvi sim, e continuo a ver, né? Fez-me crescer dentro dessa amizade. sim. Sim, estava a pensar também nisto. Hoje em dia, ou não só hoje em dia, mas se calhar há décadas, ou até mesmo no século passado, hum, quando se fala em relações abertas, associa-se mais, parece que é uma ideia romântica, não é? Porque nas amizades, à partida, parece que isto já está instituído, que deve ser relação aberta, que não há ali à partida um sentimento de posse, pelo menos enquanto princípios. Depois pode ser difícil vivê-los, não é? Uhum. Pode haver ciúmes, não é? Sim. Mas enquanto ideia cultural assim vai de fundo, e aqui uma grande ideia cultural, no sentido que parece-me que não existe só isto em Portugal, mas também, se calhar, em uma cultura europeia, eventualmente, não é? A amizade é qualquer coisa aberta, é qualquer coisa Estás a falar, comunitário, não é? estás-te a referir à cultura de amizade. É Cultura de isso? amizade, ou Hum. seja, enquanto princípio do que é as amizades, Eu não acho que é? isso é um bocado mundial, não é? É inerente Pois, se calhar, pode-se a até, nós, não é? À espécie humana. sim, a necessidade de estabelecer boas ligações com os outros, não é? No sentido de comunitário, vá, Sim, para além sim, da família, não é? sim, 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 sim. E da família de origem. E, e sim, deve ser, parece-me a mim mesmo uma necessidade humana. Uns sentem mais do que outros, não é? Uns querem ter muitos amigos, outros não precisam ter tantos, Sim. mas que não ter nenhum é que deve ser duro, não é? Imagino, como é que pode ser vivido isto? Não, sentir que não tem um único amigo, não é? Deve ser uma solidão, ou assim, uma sensação de, até de inferioridade, imagino, não é? Porque é que eu não tenho amigos, não é? Nenhum, Já não. falámos disso no podcast onde colaborámos anteriormente, a questão quando fizemos o episódio da solidão, Pois, falou-se sim. na questão do não ter amigos, ou a consciência de não ter amigos, pesar imenso para a noção da autonoção de se estar sozinho, não é? Pois, e sim, desde logo isso, um isolamento muito grande, uma falta de ligações afetivas, eh, Quando mas não que é isso que se também, quer, né? Quando não é isso que se quer, atenção. Lá está, há pessoas que, como estavas a dizer, preferem ter menos amigos ou até estar mais sozinhas e dão privilégio a outras questões da sua vida, têm mais tempo para escrever, para pintar, para passear. pois, São mais pois, solitários, não é? Os chamados lobos solitários. exato. E, e bom, até estava agora pensando, dando aqui um bocadinho o meu exemplo. Nós aqui vamos falando também um pouco da nossa
vertente algo pessoal, daquilo que também sentimos que é possível falar, não é? Neste podcast, ah, tendo em conta que também somos psicólogos e há coisas que temos que fazer aqui também um bocadinho de matriagem às vezes, porque também há pacientes ou pessoas que acompanhamos que depois também nos veem aqui os episódios. sem Então, dúvida. mas daquilo que eu sinto que posso também colocar como algo público, que não me incomoda, é, para mim não é muito importante ter muitos amigos. De facto, eu nunca Sim, senti isso, ter centenas de amigos. Aí sinto que seria para mim qualquer coisa falso até. Seriam relações toque e foge. Como é que eu poderia ter centenas de amigos, uhum, verdadeiramente amigos, não é? Assim, em relações toque e foge, porque eu não iria ter tempo para nutrir centenas de relações de amizade. Não sim, teria tempo. Agora, na ordem das dezenas, e não muitas dezenas, das poucas dezenas, sim, aí sinto que consigo dedicar algum tempo, um tempo suficiente, para que as relações possam também crescer e tenham alguma qualidade e que alguma qualidade e eu perceber também que do outro lado, a outra pessoa não entre também em modo de ficar frustrada ou sentir que está a faltar qualquer sim, coisa na relação de amizade, não é? Mas implica também um pouco a ideia de uma escolha. Eu sinto que tenho que selecionar um bocadinho com quem é que eu quero desenvolver relações de amizade. E com quem pois, eu sinto que não dá também porque não tenho tempo. Não dá. Se eu tivesse várias vidas em paralelo, bom, se calhar poderia ter centenas de amigos e conseguiria nutrir todas essas relações. Mas assim há esta questão existencial do tempo, não é? Que se impõe, sim, que é eu quero que as relações sejam suficientemente nutritivas. sim, Então não quero coisas assim menores. Isso, não, isso incomoda-me. Amizades assim muito superficiais, isso para mim pois, estou a perceber. O toque e não dá. foge não. Toque e foge, incomoda-me. Prefiro não ter. Sim, Prefiro dedicar esse tempo, então, é desenvolver mais as relações de amizade que já tenho, ou algumas outras que podem estar a iniciar e que eu sinto que têm potencial de desenvolvimento, também porque vejo do outro lado vontade de investir na relação de amizade. pois, Então, sim, o teu amigo, não é? Eu também lembro-me de alguns amigos que têm muitos amigos, não é? Eu acho isso assim até interessante e fico a pensar como é que conseguem, não é? É extraordinário, por um lado, não é? Como é que conseguem ter tempo para se dedicar a tantos? Eu sinto que não conseguiria. Então, para mim, tenho desde logo esse critério. Não dá, não consigo. Então, é, tenho que ter só alguns. quer dizer, quando se diz que se tem muitos amigos e se faz questão de dizê-lo ah, alto, vá, Exceto também, vento. eu penso que também não podemos ser injustos e dizer que essa pessoa só tem relações muito superficiais. Na- Provavelmente terá muito superficiais até ao nível da quantidade de tempo e da qualidade de tempo. Agora, para certas pessoas, e também tu também as deves conhecer, não é dizer que se tem muitos amigos, mas é ter presente que se tem uma imensa rede de conhecimentos e de amizades, vá. O ter isso presente dá um certo conforto, uma paz de espírito à pessoa, no sentido, por um lado, eu sou reconhecido, Sim, senão não chegava a ter tanta gente. E por outro lado, eu tenho uma generosidade tal que eu consigo chegar a tanta gente, não é? Eh, e então vive-se um bocadinho nesse. Lá está, um bocadinho ao contrário àquilo que estavas a descrever daquilo que é o teu caso, não é? Que tu preferes ter sim, menos e dar eu prefiro ter menos. e nutrir essas relações. Há pessoas que preferem. Se calhar as coisas também, quando digo preferem, não são feitas de forma assim tão consciente ou é voluntária. Não, gostam de ter presente que têm uma grande rede à sua volta de suporte, vá. Não Sim, precisam sim, de despender muito tempo com essas pessoas. Também há esse sim. caso que é, ah,
Eu não digo que seja deste último caso, mas eu dou muito valor àquelas pessoas com as quais sei que tenho afinidade e às vezes, infelizmente, não é possível vê-las com frequência, e até agora estando longe delas, mesmo fisicamente, é ainda mais difícil. Mas eu dou muito valor àquelas pessoas com as quais não estou durante meses, anos, mas que quando as vejo ou quando posso conviver com elas, sinto que pouco ou nada mudou e o sentimento de reciprocidade e de entendimento se mantém. Acho que são momentos realmente especiais Sim, e foi um bocadinho sim, aquilo, voltando à história de início, noutro nível, noutro patamar, mas eu senti que ontem, apesar de não ver certas pessoas há muito tempo, houve ali qualquer coisa que nós vivemos juntos e que ficou por forma a prolongar-se durante muito tempo. Tanto que o sentimento foi demonstrado ontem por essas mesmas pessoas, tanto do lado delas como do meu lado. Isso enche-me de é, orgulho, realmente, sim, e dá-me gosto, né? sim, sim, é interessante, assim, que estás a dizer também, no sentido de que há relações que sim, que mesmo pouco vividas no tempo, não é? Porque também não há assim tanta, não temos, sim, tanta disponibilidade assim, ou tantos acasos assim, às vezes, para encontrar determinadas pessoas, porque às vezes acontece mesmo é ao nível do acaso encontrarmos um amigo que já não vemos há tanto tempo. Pois, Ah, mas quando vem, sinto eu esse sentimento que eu às vezes também tenho de, olha, já não via há tanto tempo esta pessoa e soube tão bem, não é? sim. Sim, 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 sim. O que eu sinto é qualquer coisa assim. Está aqui uma semente de uma relação ou qualquer coisa que ficou nutrida no tempo, não é? E que ainda poderia ser mais desenvolvida, não é? Mas manteve a qualidade, não é? Um bocadinho como o do Porto, parece, não é? Qualquer coisa que Sim, depois sim. envelheceu, não é? E quando se vai abrir a garrafa, aquilo está com boa qualidade. Mas que poderia, o que às vezes sinto nessas situações é, ora bolas, isto, não é? Já não encontrava há tanto tempo esta pessoa, como seria bom então voltar a encontrá-la mais vezes? Porque só assim de tipo uma vez por ano, pode saber bem, não é? Sinto que sabe bem por um lado, mas também me cria assim um bocadinho de uma tristeza porque é que não vamos nos encontrar mais vezes, não é? As Não, duas sem coisas, não dúvida. é? Isso é verdade, isso é verdade. As coisas, fica Não é assim, um ora, cenário desejado, aquilo que eu descrevia. sim, sim, O desejado seria ver aquela pessoa mais vezes. pois, Mas não podendo acontecer, é, sim, é um reconfortante, encher não é? de peito, de coração, perceber que Sim, as pequenas oportunidades que nos são dadas pela vida são. Nessas oportunidades é confirmado e reconfirmado que há uma empatia e que houve qualquer coisa vivida a dois que, sim, que, se, que persiste, não é? Pronto, sim, é isso. Agora, sim, era desejável ver a pessoa mais vezes, sem dúvida. sim. E aliás, estava a pensar que mesmo até com alguns familiares, os familiares da família alargada, que não Sim, vemos sim, tantas vezes assim, não é? Bom, que se aproxima um bocadinho desse sentimento. Como é bom reencontrá-los, não é? Mas como também é um bocadinho triste depois perceber que temos tão pouco tempo para nos encontrarmos. pois, Mais vezes, não é? Um bocadinho semelhante a essas amizades que de vez em quando aparecem, mas depois não temos assim tanta oportunidade de ir investindo nessas relações, não é? Mas percebemos que há ali uma qualidade de fundo boa, não é? Estável, parece que vai permanecendo. pois, E, sem dúvida. sim, hum, mas voltando só assim um bocadinho a essa ideia das pessoas que conseguem ter muitos amigos. Hum, eu vejo que algumas conseguem ter de facto, né, e que aquilo é bom. O que eu observo é que eu não consigo. Né? Não, Sim, sim, não, sim, sim, sim. sim. E observo por amigos meus até próximos que aquilo lhes faz sentido e que acaba por ser bom, mesmo tendo pouco tempo com cada um dos amigos, não é? E Sim, que exatamente. lá está qualquer coisa para além da superficialidade.
na minha experiência é que sinto que isto é difícil depois eu viver sem ser ao nível da superficialidade. Se não encontrar assim um amigo de tempos a tempos, ou, excetuando esses casos, não é? Em que parece que há uma afinidade assim quase transcendental, não é? De que parece Uhum. que a relação nem precisa de ser investida ao longo do tempo e tem qualquer coisa de mágico, não é? É, Encontramos tu, aquela pessoa passado um ano ou dois e a amizade está imaculada, está no mesmo sítio, está tu, há sem bocado, frustração, não é? tu há bocado utilizaste uma palavra muito adequada para o que estás a descrever, que é a amizade precisa de ser nutrida. E é E a mesmo maior parte isso. das vezes parece-me que sim. A É maior parte. mesmo isso. Por mais que, mesmo nos casos em que as pessoas viveram algo marcante e ficam ligadas para sempre, eu acho que havendo a possibilidade de nutrir a relação, pondo isto na prática, falar ao telefone, passear com essa pessoa, ir ao cinema, ou ir dar uma volta, seja o que for, ir jantar fora, fazer algo, até coisas mais de cariz profissional juntas, tudo isso é nutrir, isso é realmente o que dá, lá está, as estruturas e o que ajuda a fortalecer a estrutura da casa, que é a amizade, não é? E sem Sim, dúvida que, e isso, curiosamente, é um aspecto que me foi escarrapachado na cara. Não é que eu não fosse assim no passado, não é? Mas depois de ter mudado de país e estar afastado mais do meu círculo de amigos original, isso foi-me mostrado de forma mais violenta ainda. E hum, realmente e é por isso que eu tento sempre ligar, falar com alguém que está longe de mim, porque eu realmente isso é necessário. O update, não é? O falar com a pessoa, o contar coisas, o ouvir a voz, o ver a forma como aquela pessoa escreve, a trocar experiências do cotidiano, é, tudo isso é, é nutrir, como estavas a dizer. Isso, é um claro contributo para o desenvolvimento da relação, quando isso é feito. Pois, há relações em que parece que não precisam tanto desse investimento, não é? Eu tenho até aqui umas plantas aqui por trás. Há plantas que não precisam praticamente de água, tipo exato. os gatos, não é? E aguentam-se, não é? Vão-se aguentando. E, portanto, há relações que parece que se aguentam bem mesmo sem muito investimento, mas se Exato. fizermos investimento, há uma grande probabilidade da relação também poder ficar mais consolidada, continuar a crescer, expandir-se, não é? Fortalecer-se. Sim. E estamos a ficar assim mais ou menos no nosso tempo, não é? Mais ou menos, sim. Sim, Exatamente, sim, Nuno. E olha, aproveito para te dizer que, olha, tu és uma amizade sim. relativamente recente na minha vida e dá-me muito prazer que possamos, num contexto semi-profissional, porque pronto, fazer um programa É, fazemos por amadorismo e por gosto, não é? Não é? claro, por Somos entusiasmo, por profissionais gostar de disto. psicologia, mas, Sim, mas nesta troca de galhardetes profissionais e dá muito gozo poder partilhar contigo estes momentos e fico contente. claro, claro. Fica aqui o segundo episódio. Sim, e também só me faria sentido fazer isso com alguém que eu já considerasse amigo. Se fizesse com um estranho um podcast, não iria Era a mesma gostar. coisa. Sim, com alguém que eu já reconheço amigo torna também a experiência mais interessante, mais entusiasmante. Também é uma forma de promovermos e fazer crescer também a nossa amizade, sem dúvida. Nuno, até à Um próxima. abraço e um Um abraço a abraço todos. Sim, e um sim, abraço a todos e continuem-nos sim, a seguir. sim, até breve. Até breve.